Olá, boa noite a você que nos assiste. E hoje, estamos na nossa terceira teleaula e abordaremos sobre um pouquinho de projeto de pesquisa, quais os elementos essenciais para fazer um projeto de pesquisa e uma monografia, e também a grande parte da agenda de hoje corresponde ao estágio, O estágio que vocês estão com bastante dúvidas, eu acho que vai ser uma aula bem legal, bem dinâmica e com bastante interação, porque vocês podem postar aí por meio do tutor presencial as dúvidas de vocês. Antes de mostrar a agenda de hoje, quero informar a todos os polos e a todos os tutores presenciais e coordenadores que as atividades da semana 2, tanto de OPP como de análise de sistemas, foram prorrogadas até sexta-feira agora. Então, as atividades que eram para ter sido enviadas até ontem, segunda-feira, foram prorrogadas por questão de um polo até a sexta-feira dessa semana. Então, quem não fez, aproveite esse momento para fazer a postagem do material, porque depois de sexta-feira não haverá mais prorrogação, ok? Venham comigo conhecer a agenda de hoje. Hoje falaremos sobre projeto de pesquisa, a estruturação do projeto de pesquisa, estágio, conceito, normatização, tipos, a carga horária, quanto que representa a carga horária do estágio, e você irá conhecer, os direitos e deveres tanto da empresa como também do estagiário, Não pense aí você que o estagiário não tem direito nem dever. Dentro do estagiário tem algumas informações importantes que você precisa saber. Vamos aqui cumprimentar a professora Ariadne, que nos acompanha como professora assistente, que faz aí a interação com o polo e recebe as dúvidas de vocês. Boa noite, professora. Boa noite, professora Sara. Boa noite a todos os nossos tutores, estudantes. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. E como uma solicitação de uma de nossas aulas, nós queremos aproveitar essa oportunidade para dizer a vocês que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, encontra-se com inscrições abertas e vai ser bem aqui pertinho de nós, aqui no Acre. Então, se você tiver a oportunidade de organizar aí uma comitiva, participe, enviando seus trabalhos e as suas inscrições. Nós também agradecemos a participação de todos na nossa atividade de curta duração. E informamos que hoje nós temos algumas participações especiais. Nós solicitamos aos nossos tutores o envio de vídeos, bem curtos, para que nós pudéssemos veicular aqui. Então, na volta da atividade de sala, nós temos algumas participações para apresentar a vocês. E desde já nós agradecemos ao Polo Buritis, que enviou 2 participações, e de Paraná também, que nos enviou 2 participações. Mas uma desses vídeos nós não conseguimos abrir por conta do áudio, mas aqueles que estão ok, tudo já legalizado, a gente vai procurar enviar e veicular aqui depois da nossa atividade de sala. Então, hoje, como a professora Sara falou, nós vamos ter uma agenda em relação às monografias, aos trabalhos e com especificidade para o estágio, que é o nosso ponto importante dessa aula de hoje. Não é isso, professora? Sim, professora Ariadne. E hoje, todo o trabalho acadêmico, ele requer vários elementos considerados essenciais e obrigatórios. Então, dentro da NBR 14724, aquela que define o trabalho acadêmico, nós temos o seguinte: cada trabalho acadêmico, seja uma monografia, um projeto de pesquisa, um artigo, tem aí seus elementos considerados obrigatórios e os elementos considerados opcionais. E aí nós daremos enfoque ao projeto de pesquisa e à monografia, que são aquelas que vocês utilizarão na disciplina, para fazer o projeto de pesquisa de vocês. E caso vocês não façam estágio, devem cumprir o TCC, trazendo esses elementos essenciais. E o que
que elementos são esses, né? Os elementos, eles são divididos em pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O que seriam os elementos pré-textuais? São aqueles que identificam o trabalho acadêmico, enquanto os elementos textuais são aqueles inevitáveis, né? Aquilo que não pode faltar no trabalho acadêmico. O que não pode faltar numa monografia, por exemplo? Não pode faltar introdução, o referencial teórico e também a conclusão. Então, monografia não se pode faltar nunca, né? Você pode ter alguns elementos opcionais, mas introdução, desenvolvimento e conclusão é obrigatório ter. E elementos pós-textuais são aqueles cujas informações servem para situar os demais, ou seja, as referências, né? Quando a gente fala de monografia ou projeto de pesquisa, lembre-se que a referência é sempre um elemento pós-textuais, aquele que vem depois do textual, da introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui nós temos, né, a referência. Quando eu falo de referência, são os elementos essenciais no projeto de pesquisa. Então, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais do projeto de pesquisa. O que é obrigatório, o que não é? Vamos lá. Nos elementos pré-textuais, temos aqui a folha de rosto como elemento obrigatório. As listas de ilustração, de tabelas, de abreviaturas, siglas, são opcionais. O sumário, ele é um elemento obrigatório. Então, se seu projeto de pesquisa estiver aí trabalhando com 15 tabelas, ilustração, 20 figuras, 20 quadros, todos eles você faz uma lista, né, de tabela, uma lista de quadros, uma lista de figuras, e ele é opcional. Mas se você trabalha com muitas figuras, é interessante que seu projeto de pesquisa traga isso na identificação, né, do seu trabalho. Então, lá, quando você vai criar, antes de criar o sumário, aí você cria lista de tabela, lista de figura, lista de quadro, lista de gráfico. Você vai fazer isso se tiver uma figura? Não justifica. Ah, eu tenho 2 figuras, justifica eu criar uma lista de figuras? Também não. Você só vai fazer isso quando tiver um número considerado de figuras, de tabelas e gráficos. Os elementos, né, textuais. O que é obrigatório dentro do projeto de pesquisa? É obrigatório vocês fazerem a introdução, o referencial teórico ou o embasamento teórico. É a mesma coisa, dependendo do autor ele chama referencial teórico, dependendo do autor ele chama fundamentação teórica ou embasamento teórico. A metodologia, né? Metodologia que você aí conheceu um pouquinho sobre método na primeira aula. Então, todo projeto de pesquisa você tem que informar para quem está lendo qual foi o caminho percorrido para chegar, né, numa determinada finalidade. Os recursos, quanto aí você gastou, né, para fazer aquele projeto de pesquisa, quanto de repente de impressão você precisou fazer, se você pegou ônibus, quanto você gastou de gasolina de repente para fazer uma pesquisa de campo, se você teve que se deslocar, né, se você precisou fazer uma viagem, por exemplo, de Porto Velho a São Paulo para entrevistar alguém lá que vá contribuir para a tua pesquisa. Tudo isso tem que estar contabilizado no projeto de pesquisa. E o cronograma, que é um elemento também obrigatório e muito importante. Por quê? O cronograma é o planejamento do pesquisador. Ele faz aquele planejamento e ele, né, a gente não pode só pensar em planejamento sem execução. Planejamento e execução devem andar ali juntinhas, né? Eu me planejo e dentro daquele planejamento eu vou seguindo os passos. Então, no mês de março, o que eu tenho para fazer no mês de março? No mês de março todinho eu tenho que fazer o levantamento teórico da minha pesquisa. No mês de abril, o que eu vou fazer? Ah, eu vou aplicar a pesquisa, ou seja, eu vou entrevistar, eu vou apresentar um questionário,
No mês seguinte, o que é que eu vou fazer com esses dados? Eu vou fazer a tabulação. E aí a gente vai avançando no projeto de pesquisa. E os elementos pós-textuais? Vamos ver aqui o que é obrigatório e o que é opcional. As referências, né? É um elemento obrigatório. E aí vocês já aprenderam sobre referência, que é a NBR 6023. A referência, ela serve para identificar o autor e a obra consultada. Então, todo aquele levantamento teórico que você fez, que você utilizou para construir o teu trabalho, que você fez as citações, obrigatoriamente devem aparecer lá no final do trabalho como referências, correto? O apêndice é opcional, o glossário é opcional, o anexo é opcional e o índice também entra aqui como opcional. Qual é a diferença? A diferença entre um apêndice e um anexo. O anexo, só para vocês se situarem, eu vou aplicar um questionário enquanto pesquisador. Esse questionário, eu posso pegar pronto na internet, né? Então é só colocar lá um questionário socioeconômico, por exemplo. Eu posso desenvolver o meu, as minhas perguntas, ou eu posso pegar um pronto. Se eu pegar um questionário pronto, seja de um livro, seja da internet, ele entra como anexo. Se eu fizer as minhas perguntas ou, de repente, pegar um questionário pronto e melhorar as perguntas, ele deixa de ser anexo e passa a ser apêndice. A diferença é, anexo você pega pronto, apêndice você vai criar as suas perguntas, né? Que vai ter aí mais significado para a tua pesquisa, ok? Agora veremos os elementos, né, da monografia, do trabalho de conclusão de curso, que é a monografia. Então, nos elementos pré-textuais, percebam que é maior a extensão, né? Eu tenho elementos opcionais e obrigatórios também. Então, eu tenho a capa, né? Eu tenho a contracapa ou a folha de rosto, né? Como elemento obrigatório. A folha de aprovação como elemento obrigatório. A dedicatória, agradecimento e epígrafe são elementos opcionais. Então, a capa e a contracapa ou a folha de rosto, tem gente que chama folha de rosto, tem gente que chama contracapa. Eles são elementos obrigatórios, que vai fazer a identificação do teu trabalho. Ah, eu quero agradecer alguém, os agradecimentos. Não é obrigatório você colocar na sua monografia. Você vai colocar se você quiser. Como o próprio nome diz, ele é opcional, podendo não ser inserido. A dedicatória, eu quero dedicar a minha monografia a alguém. Tem gente, não sei se vocês já viram, colocam lá dedicatória para o pai, para a mãe, de repente para alguém do trabalho, que ajudou a fazer o trabalho. Aí entra como dedicatória também um elemento opcional. E o que seria epígrafe, professora Ariadne? Uma epígrafe é quando você coloca uma frase, né? Uma frase para poder ilustrar aquele texto ou introduzir o assunto. Então, isso é uma epígrafe, você dá um destaque, né? Anunciando aquele texto que vai ser escrito. É interessante, muito bem, obrigada. É interessante que essa epígrafe, né, essa citação, ela tenha a ver com o trabalho que vocês estão escrevendo, né? Não é somente pegar uma citação qualquer, uma epígrafe qualquer, um pensamento qualquer e colocar lá no meio do trabalho de vocês. Aquele pensamento tem que fazer sentido com o restante do trabalho, né? O resumo, ele é um elemento obrigatório, tanto na língua portuguesa, como também na língua estrangeira. Nesse caso aqui, o inglês. Então, quando você fizer o seu resumo, o resumo, ele é um elemento que tem que estar sozinho, em folha separado, e é um elemento conciso, né? Uma folha sozinha, você faz seu resumo, e esse resumo tem que apontar algumas coisas que serão vistas no trabalho. Já já eu mostro um exemplo de resumo, tá? E aí tem que lembrar, fazer o resumo em língua inglesa, né? E fazer o resumo em língua espanhola. No caso, ou espanhola não, desculpa, inglês, né? Na língua inglesa, perdão.
Vale pedir ajuda para o Google, professora, na tradução? Muito bem. Eu não gosto muito, por quê? Por ser um trabalho acadêmico, né, um trabalho científico, o tradutor do Google não é tão eficiente, né? Algumas palavras ele falha, algum sentido se perde. Então, para trabalhos científicos, vale aí você pagar um revisor da língua inglesa, né, um professor de inglês para estar fazendo essa tradução. Tá bom? Vamos continuar aqui. Lista também de figuras, tabelas, siglas são opcionais. Você vai colocar se você quiser e não é só você querer. É você ter, de fato, elementos que venham fazer parte de figuras, tabelas e quadros no teu trabalho. E o sumário, ele é um elemento obrigatório, né? Pergunto, você sabe fazer um sumário automático ou você é o aluno, é o estudante que ainda faz um sumário manual? Utilizem aí o Word ou qualquer outro editor de texto para fazer o sumário automático, né? O que é um software? Ele vem agilizar a tua vida. Ele serve para isso, para dar agilidade ao trabalho humano. Então, se você tem um software que permite você trabalhar com eficiência, não tenha dúvidas, utilize ele. É melhor você fazer um sumário automático, onde eu quero ir para a página 30, você clica lá, Ctrl, e aperta o número da página ou o título, e ele automaticamente vai do que você está ali. A introdução é na página 16, o desenvolvimento na página 50. Então, não percam tempo fazendo o sumário manual. Façam pelo editor de texto. Os elementos textuais, né, da monografia, aqueles que são inevitáveis, nós temos introdução, a fundamentação teórica, a metodologia utilizada para fazer a monografia, a discussão dos resultados, as considerações finais. Então, todos esses elementos, eles são obrigatórios, né, para monografia. E nos elementos pós-textuais, nós temos como obrigatório a referência, né, glossário, apêndice, aí a mesma coisa, né? Anexo, contracapa, certinho? Lá na folha de rosto, deixa eu só passar aqui para vocês, né? Falando aqui dos elementos pré-textuais, eu já explico. A NBR 14724, aí é bom vocês memorizarem o número da NBR, que a BNT fala. Então, sempre se vocês forem submeter um artigo para avaliação ou para algum periódico, sempre vai ter lá. Fazer pela NBR tal, fazer NBR 6023, 10520, 14724, 6028, 6027. Então, é a referência, né? É a definição da norma. Então, a NBR 14724 diz o seguinte, que o verso da folha de rosto, né, que eu chamo de contracapa, tem a capa, tem a contracapa, e no verso dessa contracapa, vocês têm que fazer o seguinte, você não, a bibliotecária tem que fazer a catalogação, né, da publicação. O que é isso, catalogação da publicação? Se eu vou publicar um livro, se eu escrevo um livro, vocês já devem ter percebido, todo livro, ele tem ali na sua contracapa, no verso da folha de rosto, um quadradinho que fica destacado o título do livro, quem foi o autor desse livro, se teve um autor ou 3 autores, quem foi o organizador, se tiver mais de 3 autores, quando que foi publicado o livro, aonde que foi publicado, qual cidade, qual editora, quantas páginas tem esse livro, né? Quem foi, quais são as palavras-chave daquele livro. Então, todo livro tem essa catalogação. Essa catalogação é feita pela bibliotecária da instituição, do setor, enfim, dos anais dos eventos, ok? Não é você que faz. A monografia, você tem que ter a folha de aprovação, seguindo aí a NBR 14724. E essa folha de aprovação tem que conter
constar, né, o nome do autor, o título do trabalho. Se tiver subtítulo, você também coloca, né? A natureza do trabalho, se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado, tá? A data que foi aprovado, a assinatura da banca, né? Dos componentes da banca. E aqui nós temos a ilustração. Por exemplo, aqui tá, monografia apresentada ao Instituto Federal de Rondônia, campus tal, para atender os requisitos do trabalho de conclusão de curso do técnico em informática para a internet. Quem compôs a banca? Nome do avaliador 1 e a origem da instituição dele. Nome do avaliador 2 e a instituição que ele é vinculada. A média, né, que teve o seu trabalho depois de aprovado, a cidade e o estado, e o dia, o mês e o ano que o seu trabalho foi aprovado. Então, caso você aí vá fazer um trabalho de conclusão de curso, esse trabalho de conclusão de curso tem que passar pela avaliação de uma banca. Então, você faz a apresentação que o conhecimento científico exige, né? Forma-se uma banca com 2 ou 3 membros que vai avaliar o teu trabalho. Se está dentro das normas, se não está, se atende à finalidade que você se propôs a falar. E aí vai ter uma média e essa folha de aprovação, ela tem que estar dentro quando você fizer a capa dura do teu trabalho, e aí tem que ter essa folha de aprovação junto, ok? Aqui já falamos, né, só retomando rapidinho, aqui um exemplo de dedicatória por exemplo, aqui a professora Ariadne pela atenção e carinho durante o desenvolvimento desse trabalho, ok? E o resumo, ele é um elemento obrigatório nas monografias. E a NBR 6028, que fala sobre o resumo, diz o seguinte, que o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Então, esse resumo, ele tem que ficar em folha separada, lembrando, resumo da língua portuguesa, resumo da língua inglesa. Depois do resumo, tem que ter as palavras-chave. O que seriam as palavras-chave? Aquelas palavras que vão identificar, né, o que será abordado no seu trabalho de conclusão de curso. Então, se no meu trabalho de conclusão de curso eu vou, de repente, trabalhar alguma temática da EAD, qual é uma das palavras-chave do meu trabalho? EAD. Eu posso também colocar semipresencial? Posso, se meu trabalho abordar isso. Lembrando que as palavras-chave, de acordo com a norma, são no mínimo 3, no máximo 5 palavras-chave. Entre elas, ponto final. Aqui, um exemplo, né, de resumo. Por sinal, um resumo que foi utilizado na dissertação de mestrado da professora Ariadne. E aqui tem, né, conciso, pode não parecer, né, mas está um resumo conciso, indicando qual foi a metodologia utilizada, qual aí dando uma previsão dos possíveis resultados. Olha as palavras-chave aqui, né? Aí tem mídias na educação, a formação docente, o trabalho docente e Vale do Rio Madeira são as palavras-chave que identificam a dissertação, nesse caso aqui, de mestrado, ok? Os elementos textuais de uma monografia, nós temos aqui referencial teórico, tanto nesse item 2 como no item 3, o item 2 referencial teórico, o item 3 aqui é o percurso metodológico, né, a metodologia utilizada no trabalho, na pesquisa,
E aqui o item de discussão e análise desses resultados. Isso aqui também é um exemplo utilizado da dissertação de mestrado da professora Ariadne. Só para vocês verem, aqui está no formato de sumário, mas para vocês visualizarem que o referencial teórico, o embasamento teórico, ele é obrigatório, assim como a metodologia da pesquisa e análise e discussão dos resultados que serão apresentados. Nos elementos pós-textuais, nós temos aí as referências, né? Nesse caso, teve anexo. Quando você tem mais de um anexo, você tem que fazer referência. Anexo A, anexo B, anexo C. Vocês já devem ter visto algum documento que apresenta diversos anexos. Né? Aqui tem apêndice também, ó. Apêndice A, apêndice B, apêndice C. Então, esses apêndices foram criados, né, para uma determinada finalidade. Só lembrando, né, professora, é uma diferença entre o anexo e o apêndice. Às vezes a gente costuma confundir, né? Então, o anexo é todo aquele documento que não é de autoria de quem fez a pesquisa, né? E o apêndice é quando quem pesquisou, produziu ou criou aquele documento. Elaborou, ok. E aí, vamos passar agora a falar do estágio. Antes da gente falar um estágio, vamos só esclarecer o que é para fechar essa temática a respeito do projeto de pesquisa. Vocês visualizaram que nós disponibilizamos um arquivo chamado de projeto de pesquisa complementar. Aquele projeto de pesquisa disponibilizado, ele foi como se a gente deixasse um a mais para vocês, um complemento. Era para entregar aquilo, tudo que está pedindo, recursos, cronograma, população e amostra entrevistada? Não, né? O que é que nós pedimos? Qual a problemática, qual o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa de você escolher aquela temática, quais as possíveis hipóteses do resultado, né? Você não, no projeto de pesquisa, não tem como no pré-projeto, você aí prever as conclusões, mas você vai criar hipóteses, né? Imaginar possíveis respostas. Falando em TCC, a Ariquemes está perguntando, né? Já que nós estamos falando aí de monografia, de projeto de pesquisa, o que vai ser o TCC? Um relatório, um artigo ou uma monografia? Vai ser uma monografia, né? Lembrando que só vai ser monografia se não tiver aí vaga de estágio para você cumprir. Porque a ordem é fazer um estágio. Na ausência do estágio, aí você vai fazer o trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é uma segunda alternativa. A primeira é cumprir o estágio, que é obrigatório. Então, vamos lá agora passar para estágio. O artigo 1, nós temos aí a lei do estagiário, né? A lei do estágio, do estagiário não. A lei do estágio, que é 11.788 desde 2008. O que o artigo 1 diz? Que estágio é um ato educativo supervisionado e que é desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparar, né, o estudante para o trabalho produtivo, né, e que estejam frequentando o ensino regular em uma instituição de ensino, tá? Então, a lei fala que o estágio, ele é supervisionado. No estágio, você tem que ter a presença de um professor orientador. E que nesse estágio, qual é a finalidade do estágio, professora Ariadne? A finalidade do estágio é poder contextualizar os estudos teóricos com a prática desse profissional. Então, o estágio ele é aquele componente muito especial e muito importante na sua formação enquanto técnico em informática para a internet.
você pode contextualizar todos aqueles conhecimentos que você tem aprendido e visto nas disciplinas durante essa prática profissional que será possibilitada por meio do estágio. Então, esse é o nosso objetivo com o estágio. Aqui, ó, como diz o artigo, né, o inciso 2 do artigo 1, que o estágio visa o aprendizado de competências para execução da atividade profissional, né? Que visa aí, que objetiva o desenvolvimento do educando, tanto para a vida cidadã, como preparar esse estudante para o profissional, para a área profissional. E o conceito de estágio? O estágio sempre deve fazer parte de um projeto pedagógico, né, do curso. Isso aqui está lá no PPC de vocês, se vocês consultarem na área em comum para todos os alunos, tem o PPC. E lá no projeto pedagógico do curso tem previsto o estágio com carga horária mínima. Qual é a carga horária do estágio? Lá no PPC consta 240 horas. Então, o aluno ele tem que cumprir, o estágio é obrigatório no curso de vocês, isso está lá no PPC, e ele é obrigatório com carga horária de 240 horas. Para o aluno sair com o diploma do IFRO, não é só ele fazer as disciplinas, não. Ele tem que, além de fazer as disciplinas, fazer as 240 horas de estágio. Caso ele não faça o estágio, aí ele tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, ou um ou outro, tá? Quem vai dizer? Aí o IFRO vai dizer, né, se vai fazer. Na verdade, tem que fazer o estágio. Na ausência de vagas aí no seu polo, no seu município, você tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que é a monografia, né? O inciso 3 do artigo 2 diz o seguinte: as atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica, elas são desenvolvidas pelo estudante que somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. Isso aqui quer dizer o seguinte: eu fiz um projeto de extensão, eu posso utilizar como estágio? Eu fui monitor de uma turma, de um curso, ele é validado como estágio? Aí vocês têm que olhar lá no projeto pedagógico do curso se está previsto isso ou não. Se não está previsto, vocês não poderão pedir equivalência com validação. Existem dois tipos de estágio, né? O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Eu já falei para vocês que o estágio no curso de informática para a internet, ele é obrigatório. Quem define se é obrigatório ou não? A instituição de ensino que vocês estão vinculados. Então, cada instituição de ensino tem autonomia para dizer se o estágio vai ser obrigatório ou vai ser opcional. Ele pode ser obrigatório ou não, conforme a determinação das diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e da área de ensino, ou está descrita aqui no projeto pedagógico do curso. Quando que o estágio ele é obrigatório, né? O que define como obrigatório e não obrigatório? O estágio obrigatório diz o seguinte: a empresa ou a instituição concedente do estágio deverá obrigatoriamente pagar bolsa ou conceder benefícios equivalentes pelo serviço do estagiário, além de fornecer auxílio transporte e garantir aí seguro contra acidentes pessoais. Então, no obrigatório, a empresa, ela vai pagar para você o seguro de vida, né? O seguro contra acidentes pessoais. Então, se de repente você é um estagiário regulamentado tudo certinho, a empresa ela paga para você essa apólice, né? Faz um contrato lá e paga para você seguro de vida. Digamos que você saiu de casa
para ir para o trabalho, para o seu estágio. Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, você se acidentou, esse seguro de vida vai cobrir, né, o período que você estiver afastado. É para isso que serve o seguro contra acidentes pessoais. E quando que o estágio ele não é obrigatório? Quando aí não há necessidade que as empresas ou instituição paguem, né, qualquer remuneração que seja o benefício, mas que elas podem conceder por sua própria iniciativa. Então, no não obrigatório, a empresa ela vai pagar para você, ela vai te remunerar se ela quiser, né? Se ela quiser. Então, assim, não é interessante, imagina, eu vou fazer um estágio, todo mundo pensa que vai fazer um estágio remunerado, mas aí você tem que ver o tipo de estágio previsto lá no projeto pedagógico do curso. Se ele for obrigatório, né, ele tem que pagar aí uma remuneração para o aluno, cobrir contra acidentes pessoais e outras despesas. Se não é obrigatório, fica a cargo da empresa conceder ou não esse benefício, essa bolsa. As exigências segundo o tipo do estágio. A remuneração no estágio. A remuneração ou outra forma de benefício. No estágio obrigatório. Professora, me ajude, por favor. Então, nós temos aí exigências segundo o tipo de estágio. E aí nós elencamos aí, então, alguns benefícios, né? Por exemplo, se esse estágio ele é obrigatório, então essa remuneração ela não é obrigatória para a empresa, porque o estágio já é obrigatório. Então fica a cargo dessa instituição concedente, né, remunerar ou não o estagiário. Então, para a empresa, essa remuneração não é obrigatória, né? Já no estágio não obrigatório, né, que ele pode inclusive concorrer aí em processos seletivos, esse estágio sim ele tem que ser remunerado. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia nós temos uma instituição, né, chamada de Ministério Público, e aí o Ministério Público ele possui um processo seletivo específico para estagiários. Esse tipo de processo seletivo para estagiário que essa instituição oferece não é um estágio obrigatório. Então, você pode ir lá concorrer, se for selecionado, você já sabe que você vai ter ali direito a uma remuneração. Agora, quando ele é obrigatório, obviamente, a instituição concedente desse estágio, ela pode lhe remunerar ou não. Isso daí vai ficar a cargo ou do termo, né, que é o termo de compromisso tripartite, ou vai ficar a cargo também da disposição de recursos dessa instituição. Vamos prosseguir, professora? Ok, professora, obrigada. No finalzinho a gente explica mais sobre essa tabelinha do estágio obrigatório e não obrigatório, tá? A carga horária. Já falei para vocês que a carga horária prevê 240 horas, né? Como que é feita a carga... Estágio, ela é uma disciplina? Ela não é uma disciplina oficial, só que o aluno precisa cumprir 240 horas. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser? Ele pode passar de repente 8, 10 horas no ambiente de trabalho? Não, não pode, porque a lei diz o seguinte, que essa lei aqui, que é a lei do estágio, 11.788, diz que o aluno ele tem que passar 6 horas diárias, o estagiário, né? Não, o aluno estagiário, ele tem que passar 6 horas diárias ou 30 horas semanais desenvolvendo aí atividades no estágio, tanto para estudantes do ensino superior, como para a educação profissional de nível médio. Então, você não pode exceder essas 6 horas diária. Ah, mas meu patrão, meu chefe me obriga que eu fique 10 horas, que eu fique 8 horas. Isso está certo? Não está certo. Então, é interessante que vocês leiam a lei do estágio na íntegra para saber dos direitos e deveres de cada um. Falando de direitos e deveres, vamos ver o que o estagiário tem de direito e de dever. O estágio é negociado entre 3 partes, né? Chamado aí de
termo tripartite. Quem são as pessoas dessas três partes? A instituição de ensino, a empresa que vai conceder o estágio e o próprio estudante. Então, é necessário firmar um termo de compromisso, onde esse termo de compromisso envolve a instituição que você está vinculado, envolve a empresa que está concedendo vaga do estágio e envolve o aluno. Quando esse estudante tiver menos de 18 anos, quem assina é o responsável por ele. Se você tem mais de 18 anos, aí você fica com a responsabilidade de assinar esse termo, que é tripartite. Os direitos da instituição, né? Gerenciar o estágio. Então, o IFRO tem como direito gerenciar esse estágio. Como é que vai ser esse estágio? Esse estágio vai acontecer em que ambiente? Ele é um ambiente que propicia o aluno a desenvolver as atividades dele ou é um ambiente qualquer? O aluno vai fazer um estágio, esse estágio, vamos colocar ele lá numa salinha com, de repente, vários computadores antigos, com poeira, sem ar-condicionado? Não, não é bem assim, né? A instituição, ela tem que zelar pelo mínimo de conforto também do seu estudante. É dever da instituição, é obrigação da instituição fazer esse termo de compromisso, né, em que estejam representante aí, como o estagiário e a empresa, e deve também verificar as condições, que é isso que eu falei, verificar as condições de adequação do ambiente que o estagiário vai fazer o estágio. A instituição tem que avaliar as instalações, né? Verificar a sua adequação. Ela tem que indicar, um professor orientador da área. Eu vou pegar o diretor do RH para ser o supervisor de informática? Não, porque ele não é da área. Então, tem que pegar um profissional, um orientador, um professor orientador da área, que ele faça de fato, que supervisione todo esse trabalho. Exigir que o aluno, né, que esse estudante, faça uma apresentação periódica dos relatórios das atividades desenvolvidas. É dever da instituição zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, né, do estagiário. Então, tudo aquilo que está assinado, que está especificado no termo de compromisso, tem que seguir à risca. O aluno ele pode se ausentar, ele pode passar 3 dias sem aparecer no trabalho dele, o estagiário? Não, ele não pode fazer isso sem justificativa. Ou ele entrega um atestado que comprove ali a ausência dele, ou ele vai ser, se a empresa quiser, descontar dele aquelas horas, porque ele não esteve presente. Então, a instituição tem que estar muito atenta, né, com o que o estagiário anda fazendo. Se ele está cumprindo as atividades, se o supervisor dele pede algumas informações, né, pede dele algum trabalho, passa para ele algum trabalho, se ele está conseguindo cumprir, se ele não está conseguindo cumprir, por que ele não está conseguindo cumprir? Tudo isso a instituição tem o dever de fazer a verificação. É dever da instituição comunicar à empresa o início do período letivo, as datas de realização das avaliações escolares acadêmicas. O que geralmente acontece? Quando a instituição passa para a empresa o calendário acadêmico, pode acontecer, né, o supervisor, o teu chefe lá imediato, ele te não cobra, como é que eu posso dizer isso? Não cobrar tanto de você ou não exigir que você fique, se sua aula começa às 7 horas, sua prova começa às 7 horas, ele não pode te exigir que você fique até às 8 horas, sendo que você tem prova naquele dia. Para isso que serve o calendário acadêmico, para que a empresa saiba os dias que você está, né, regularmente matriculado numa instituição, qual é o horário do teu curso, é matutino, é noturno? Então, a empresa tem que saber disso para que não cobre, né, presença de você num horário que você não pode se fazer presente.
É direito da empresa, né? Disponibilizar vagas para o estagiário. E aqui nós temos uma relação. Que relação é essa? De 1 até 5 empregados, a empresa diz que pode ter até 1 estagiário. De 6 a 10 funcionários, até 2 estagiários. Então, cada empresa aí, né, acima de 25 funcionários, quantos estagiários tem que ter? Até 20% de estagiário. Nós temos, professora, só para fazer uma ilustração, né, nessa parte a respeito dos direitos e deveres do estagiário, um vídeo que faz essa ilustração sobre os direitos e deveres que nós vamos acompanhar agora. Olá, tudo bem? Na Constituição Brasileira, há um artigo que fala sobre os direitos de cada cidadão brasileiro. Além disso, sabemos também dos nossos deveres, para que todos possamos viver em harmonia. Você sabia que os estagiários também possuem vários direitos e deveres? Você sabe quais são eles? Direito do estagiário, no caso, é ele realizar atividades dentro da sua área de atuação, né? No caso, eu sou estagiário da área de informática, eu trabalho no CPD, realizo manutenção, suporte ao usuário e etc. Essas atividades. Eu tenho o dever de informar a instituição e a empresa, no caso, alguma alteração na cláusula do contrato ou alguma coisa desse tipo de alteração. Um dos primeiros deveres do estagiário é que deve ter um termo de compromisso entre ele, a instituição de ensino e a concedente. E esse termo de compromisso deve estar avistado pelo estagiário. E uma das suas obrigações também é que ele deve cumprir a sua jornada de trabalho o seu horário deve estar o horário do estágio deve estar de acordo com o horário dele de escolar, né? O estagiário ele deve comunicar ao professor todas as suas necessidades e dificuldades encontradas no estágio, para que o professor possa estar orientando ele e auxiliando ele nesse sentido. Mas também o estagiário tem direitos, né? Um desses direitos é que, se o estágio não for remunerado, ele pode estar ganhando bolsa de estágio pela instituição ou pode estar ganhando somente vale transporte da concedente. O estagiário ele deve ter um professor orientador que possa acompanhá-lo no estágio e fornecer a sua ajuda. O aluno deve fornecer ao professor orientador um relatório com todo o seu trajeto no estágio. Entender quais são os nossos direitos e deveres é importantíssimo, concorda? Tchau e até a próxima. Então, nessa visualização, né, na fala dos estagiários, vocês puderam ver que os alunos, os estagiários, eles têm conhecimento aí dos deveres e das obrigações deles, dos direitos e deveres. Então, assim como a instituição tem direito e dever, a empresa tem direito e dever, você também tem os seus direitos e os seus deveres. Um exemplo falado aqui, assinar o termo de compromisso. Sem assinatura desse termo de compromisso, você não pode começar a iniciar seu trabalho de estágio, né? Primeiro assina um termo para que depois você inicie seu estágio, não pode ser o contrário. É outra coisa, comunicar, né, qualquer dificuldade com o professor orientador. Então, às vezes você caiu, para você um professor orientador, para outro, né, já pode ser outro professor. E você não pode ter afinidade com aquele professor que foi disponibilizado para você. Se você tiver dificuldade, aí você tem que avisar por escrito, né, nada verbal. Você faz um documento requerendo a substituição desse professor orientador, falando as causas, pode dizer, eu não consigo contato com meu professor orientador não me responde os e-mails, não participa ativamente aí do meu processo de aprendizagem do estágio. Então, você pode estar fazendo isso e aí isso tudo é analisado pela direção de ensino, pela coordenação de apoio e dado um retorno a você. Então, nesse momento, vocês irão fazer a atividade de sala, né, com perguntas que as respostas são algumas dadas aqui na teleaula de hoje. Estaremos à disposição para tirar as dúvidas e no retorno a gente vai tirar mais dúvidas de vocês, esclarecer algumas coisas que ficaram pendentes e
deixar aí vocês participarem também ativamente, né? Vendo os vídeos dos alunos que fizeram pergunta e enviaram para nós. Fiquem com a atividade de sala. E aí, gente, quais foram as dúvidas de vocês? Como é que vocês se sentiram fazendo essa atividade, né? Percebam que eu coloquei uma atividade que vocês, ao mesmo tempo que fizessem as respostas, já estivessem aí tirando as próprias dúvidas, né? E agora nós vamos retornar com a correção dessas atividades. Na verdade, não é bem uma correção, mas é aí tirando as dúvidas de vocês. Professora, como é que foi a participação dos alunos? Nós tivemos aqui excelentes participações e agradecemos aqui em especial ao Polo Porto Velho, o tutor Silvio, que mandou contribuição de 3 alunos. Então, na primeira questão, nós perguntamos qual é a finalidade do estágio. E aqui, professora, eles apresentaram algumas respostas. Por exemplo, Franciane disse que o objetivo é exercitar na prática tudo que se obteve em conhecimento e também isso compõe a matriz curricular para a conclusão do curso. A Maria José disse que a finalidade é aprimorar os conhecimentos teóricos voltados para a prática que o aluno desenvolveu durante o período do curso. E o Edgley disse que tem como objetivo o desenvolvimento e aplicação dos conceitos aprendidos em sala de aula. Então, tudo é uma prática. Ótimas considerações dos alunos aqui, dos estudantes de Porto Velho, né? As 3 estão certas porque eles construíram conceitos em cima daquilo que foi passado. Ele é obrigatório, tendo como finalidade, né, aprimorar, que você aí, se você já sabe, você aprimorar os seus conhecimentos em alguma coisa que você não sabe, ou até mesmo que sabe. Outro detalhe, a finalidade é fazer com que a instituição insira você no mercado de trabalho, é fazer com que você exercite na prática aquilo que aprendeu teoricamente dentro de uma sala de aula. A gente sabe, né, ainda mais a gente que é professora, que não tem numa carga horária, no conteúdo programático muito limitado, não tem como a gente estar ensinando as coisas práticas. Às vezes na teoria é uma coisa e na prática falta tempo, né, para que o professor ensine. Então, o estágio vem a complementar aquilo que é passado dentro de sala de aula. Nós temos a participação aqui de Guajará e quando nós começamos a falar a respeito de TCC ou de estágio, surgem várias dúvidas. E uma das dúvidas que o tutor postou para nós é a seguinte: em relação ao TCC, aí não tem a ver com a atividade de sala, né, mas é uma coisa que é bom a gente deixar claro, e aí a gente já vai falar a respeito daquela comissão. Se esse TCC ele vai ser individual ou em dupla? Como é que fica isso? Também, né, é uma dúvida sua, também é uma dúvida nossa, porque nós ainda não temos definido essa regulamentação. O que nós temos? O diretor-geral do Instituto do Campus Zona Norte, né, que faz EAD para todos os polos, ele instituiu uma comissão, uma portaria, para que os servidores avaliassem como é que vai ser feito o regulamento para o estágio, para o TCC em EAD. Né? Como é que vai ser a dinâmica, como que vai ser a prática do estágio para o aluno que mora em Machadinho, que faz lá no Polo Buritis, Ariquemes, como é que vai ser isso? Porque no presencial nós já temos isso regulamentado, mas na EAD, nessa comissão, ela tem aí um prazo, se eu não me engano, até o próximo mês para entregar o relatório que vai apresentar essas dúvidas, né, maiores. Outro detalhe, eu falei que era monografia. Eu falei que o trabalho de conclusão de curso de vocês era uma monografia. Mas aí eu verifiquei que no presencial, aqui que eu atuo, é monografia. Mas no à distância, como não está regulamentado, eu não posso afirmar que é uma monografia. Porque isso quem vai decidir é a comissão. Então, se a comissão
né? No presencial é monografia, eu tenho certeza. No à distância pode ser artigo, pode ser monografia, pode ser em dupla. Então, todas essas respostas a gente ainda não tem para passar para vocês. Mas na hora que tiver regulamentado, a gente vai passar as normativas por meio do AVA, ok? Ok. Então, vamos lá. Na segunda questão, nós temos: quando é permitido fazer o estágio? Quais são as condições que indicam o início desse estágio? E aí nós temos algumas situações que se encaixam naquilo que nós vimos na teleaula hoje. Ok. O estágio, o PPC fala o seguinte, que você pode iniciar o seu estágio na metade do curso. Então, vocês, terminando esse módulo, né, essa etapa 1, né, indo para a etapa 2 do segundo semestre, significa que vocês já poderão, né, aí fazer estágio. Né? Só que para fazer estágio não é simplesmente você ir procurar um lugar para fazer um estágio e falar para a gente. Além disso, tem que lembrar da assinatura daquele termo de compromisso. O aluno só pode iniciar a fazer o estágio depois que tiver o termo assinado. Ele pode começar agora, ou se ele quiser, ele pode deixar para o terceiro período ou terceiro semestre. Mas a partir da finalização desse módulo, o aluno já pode começar. E aí a gente até deixa como dica para vocês. Vocês, né, em cada polo respectivo, tem mais condições de dizer para a gente o polo que tem ou não tem empresa que tem que tem vagas de estágio ou não. Então, se você souber de alguma empresa pública ou privada que esteja com vaga de estágio, você pode aí estar nos avisando que a gente já pode estar começando os contatos para firmar esse termo de compromisso, ok? Ok, vamos lá, professora. A terceira questão: você poderá fazer estágio em outra área que não seja do curso que está realizando? Como nós não temos a regulamentação, isso também é um ponto de interrogação, né? Uma indagação. Mas iremos falar do ponto de vista da Lei 11.788 de 2008. A lei diz o seguinte, que o estudante ele deve fazer estágio na área afim do curso dele. Então, se ele está fazendo na área de finanças, ele tem que fazer um estágio relativo à área de finanças. Se ele está, no seu caso, aí, informática para a internet, vocês têm que procurar um estágio, fazer um estágio que seja correlacionado à atividade prática de vocês com o curso que vocês estão fazendo. Isso é o que a lei fala. Só que se isso vai ser aplicado ou não, aí tem que esperar a regulamentação do IFRO. Exatamente. Então, como a professora falou, nós temos aí uma comissão que está responsável, né, por todos esses procedimentos, e aí a gente vai aguardar. É óbvio que sempre fica aquela expectativa, né, artigo, relatório, monografia, como é que vai ser? Outra dúvida que os alunos têm: eu posso, né, escolher o meu orientador? Quem vai ser o orientador? Se vai ser em dupla, se vai ser individual, como é que vai ser esse negócio? Então, são várias situações que surgem e é bom que isso seja pontuado, porque são situações que essa comissão irá prever, né? No mais, a gente vai dar as orientações, como a professora falou, de acordo com a lei do estágio, de acordo com aquelas orientações que estão presentes na norma brasileira, que são as NBRs. Na questão 4, pergunta: qual a carga horária mínima para o estágio curricular obrigatório? Quantas horas de estágio se pode fazer por semana? O estágio pode ser realizado no período noturno? Então, são quase que 3 perguntas dentro de um só contexto, né? Falei para vocês que, de acordo com o PPC do Instituto Federal, está previsto 240 horas. Então, o aluno ele tem que cumprir aí as 240 horas. Ele não pode cumprir 160. Ah, mas eu só fiz 160. Se fez só 160, não fecha nas 240. Ele tem que fazer uma complementação. Exatamente. A respeito do... Qualquer outra... se pode ser à noite. Se pode ser à noite? Não pode ser à noite, sabe por quê? Vocês estão matriculados, embora seja na modalidade de EAD, embora vocês tenham aula uma vez por semana,
a legislação, a lei do estágio fala que o estágio ele não pode ser concomitante com o horário que vocês estão matriculados no curso. Então, se vocês estão matriculados no curso noturno, do período noturno, o estágio ele tem que acontecer ou pela manhã ou à tarde, não ultrapassando as 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Então, professora, agora nós temos a participação do Polo de Buritis, né, que contribuiu conosco enviando um vídeo do aluno Gilmar, que nós vamos verificar agora. Sou o aluno Gilmar Santos, aqui no Polo de Buritis, no curso Informática para a Internet. Gostaria de saber a respeito do estágio, quando inicia o estágio e como vai ser esse estágio, como vai ser a metodologia, os procedimentos. Gostaria de saber quando iniciará. Então, Gilmar, muito obrigado pela sua participação, obrigada a Roseneide, que é a tutora, que trabalha aí juntamente conosco, né, o nosso braço longo aí em Buritis. Em relação a isso, quando é que pode ser iniciado? A partir da metade do curso, como nós já frisamos. E os procedimentos são aqueles que irão constar no termo de compromisso tripartite, onde tem, né, que foi falado aqui na aula, os direitos e deveres de cada uma dessas partes, e outros procedimentos que serão realizados também pela comissão, que estarão disponíveis, pelo que nós percebemos aqui, provavelmente a partir de maio. Lembrando que essas 3 partes você, o envolvido, a instituição de ensino e a empresa que vai conceder aí a vaga do estágio. Agora nós assistiremos quem, professora? Outra participação lá de Buritis, professora, é Antonilton, né? Parece-me que é o nome do nosso estudante. Vamos ver qual é a pergunta dele para nós. Eu sou o aluno Nilton Silva Torres Júnior, aqui do Polo de Buritis, do curso Técnico Informática para a Internet. E a minha dúvida quanto ao estágio, eu queria saber quais serão as disciplinas que serão ofertadas no estágio, né? E que gostaria de saber também a carga horária do estágio, né? A duração da carga horária do estágio. Então, olha só, Antonilton, essa sua questão a professora Sara vai esclarecer. Muito bem, eu vi que a gente até já se antecipou quanto à sua pergunta. Estágio, ele falou assim, quais são as disciplinas do estágio? O estágio ele não é uma disciplina, né? Ele compõe a matriz curricular do curso de vocês como núcleo complementar obrigatório. Então não tem aquela, é uma disciplina como análise de sistemas e OPP, tem aula toda terça-feira, quando a quando. Não tem isso. O que você tem que fazer? Cumprir aí as 240 horas prevista no estágio, lá na empresa que vai te conceder essa vaga. Na ausência de vagas do estágio, aí você vai fazer o trabalho de conclusão de curso. A carga horária, já falei, 240 horas. Ok, então vamos lá. Dentro dessas participações que nós recebemos, nós temos ainda uma participação de Ji-Paraná. Na verdade, eram 2, mas como uma nós não conseguimos recuperar o áudio, então a gente vai ficar com essa participação do Ailton lá de Ji-Paraná. Meu nome é Ailton César, sou estudante do curso de Técnico em Informática para a Internet, do curso de EAD do Polo de Ji-Paraná. Eu gostaria de saber 3 coisas. Se o trabalho de TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele é obrigatório. Caso ele seja obrigatório e o aluno não quiser, o que acontece? E se você já trabalha na área, já exerce a profissão, você é obrigado a fazer estágio. Obrigado. Vamos lá, né, Ailton? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada à tutora Mônica, que atendeu a nossa solicitação. Em relação ao TCC, se ele é obrigatório, ele não é obrigatório. O projeto pedagógico de curso diz que o estágio é obrigatório. O trabalho de conclusão de curso, ele é opcional. Então, ele vai ser realizado caso não haja como se fazer o estágio. Então, nessa situação em que não houve, né, essa possibilidade de realização do estágio, aí sim nós teremos o TCC. A outra pergunta, professora, lembra? Quem já trabalha na área. No caso, ele fala que ele trabalha na área, ele precisa ir fazer o estágio.
E aí o que eu tenho para te responder é que precisa, porque ele é obrigatório, né? Então, mesmo as pessoas que já trabalham e que trabalham na área, para ter o diploma no curso técnico de informática para a internet, precisa cumprir o estágio. E aí eu sei, a gente tem ciência disso, a própria comissão tem ciência disso. Se você já trabalha, né, de manhã e de tarde, digamos assim, ainda faz um curso noturno, que tempo vai sobrar para você fazer o estágio? Então a gente cria meio que alternativas. A alternativa é que você desenvolva seu estágio dentro do próprio ambiente de trabalho seu, negociando aí com o seu chefe, né? De repente, o estágio não é um aprimoramento, né? A serventia é te colocar no mercado de trabalho, mas também é um aprimoramento. Então, se você é técnico de informática para a internet, ou se você é técnico de manutenção, o que você pode ir além dentro desse ambiente de trabalho seu? Ah, eu quero de repente fazer uma configuração de rede. Não, eu quero ir para a parte de desenvolvimento, eu quero fazer um sisteminha assim, assim, assim. Tudo é negociado dentro da tua empresa. E também nós temos o coordenador de estágio, que é o professor João Batista Teixeira, que sempre está atento, né? Ele faz essa comunicação com as empresas, cria parceria, cria convênios, então é uma pessoa que sempre está atenta a tudo que está relacionado ao estágio, fazendo com que vocês não fiquem prejudicados. Exatamente. Agora a pergunta que não quer calar, né? É a nossa quinta questão, e aí nós vamos responder, como prometido aqui no chat, o que diferencia o estágio obrigatório do não obrigatório. Aí agora a gente vai tirar essa dúvida, né, professora? Sim, né? Eu imaginei, né, que vocês tiveram bastante dúvida aí, com uma certa confusão de conceito, mas eu venho dizer que o estágio, por ele ser obrigatório, a empresa, ela não é obrigada a te oferecer remuneração e nenhum benefício, né? Então, no estágio obrigatório, no componente curricular obrigatório, você obrigatoriamente tem que fazer, mas a empresa, ela não te remunera por isso, né? Não te remunera, não paga auxílio, de repente, transporte, né? Auxílio alimentação, nem o seguro de vida. Então, vamos aqui, ó, voltando até aquele slide que eu mostrei para vocês. As setinhas estão trocadas, né? O não obrigatório deve obrigatoriamente pagar bolsa e conceder benefício. E também garantir o seguro de vida contra acidentes pessoais. O obrigatório, eu vou até pedir a correção para disponibilizarem lá no AVA, tá? O slide correto. Ele não tem, a empresa, ela não é obrigada a pagar qualquer tipo de remuneração. Então, o não obrigatório, ele é pago. Engraçado isso, né? Enquanto que o obrigatório, ele não é pago. Certinho? Se ficou alguma dúvida, alguma confusão aí entre um slide e outro, está definido agora. Mais alguma dúvida, professora? É só em relação aos possíveis locais, né, que eles podem estagiar. Então, aqui nas respostas que nos foi enviada, nós temos, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, TCE, Cefim, departamentos de informática. Então, esses daí são alguns locais que eles nos elencaram, né, nessa questão 6. Então, aqui, né, em Porto Velho, nós já temos ciência daqueles órgãos públicos que uma vez por ano faz aí a seletiva do estágio, né? Agora mesmo está aberto o processo seletivo do Ministério Público Federal para estagiário em informática. No polo de vocês, ninguém melhor do que vocês que estão aí na ponta, né? Para dizer, não, eu conheço uma empresa, exemplo, não sei se tem Coimbra aí em todos os municípios, mas Coimbra é uma distribuidora muito conhecida aqui em Porto Velho, então a Coimbra sempre abre vaga, tá bom? No mais, a gente fica à disposição, não esqueçam de fazer a atividade e uma ótima noite para você. Professora, suas considerações? Agradeço a participação de todos e até o próximo encontro. Muito obrigada.